A paz do Senhor para todos. Aqui estamos de volta com o seu quadro Conhecendo as Escrituras, que estamos estudando sobre as criaturas espirituais, que é o capítulo 8 da nossa declaração de fé. E aqui vamos falar sobre um personagem que ninguém gostaria de falar sobre o assunto, tratar esse assunto, mas temos que falar. Porque é bíblico, está nas Escrituras Sagradas, o que está na Bíblia é para o nosso aprendizado e também para a nossa edificação espiritual. O tema de hoje é o maioral dos demônios. Você sabe que ele é conhecido como Satanás, que vem do hebraico Satan, que quer dizer o inimigo, diabo, que é da preposição dia, e o verbo balo, jogar, o verbo grego jogar, atirar, diabolos. Diabolo quer dizer aquele que joga de um lado para outro, traduzindo o caluniador, que é a especialidade dele, chamado de o pai da mentira, chamado de Beelzebu, que era o deus de Ecrom, uma das 5 cidades, estado dos filisteus. É chamado de o deus das moscas, Baal-Zebub. Baal-Zebub deu origem ao nome Beelzebu, que, segundo as autoridades religiosas de Israel, ele era o príncipe dos demônios, e Jesus não retrucou aquilo que eu falei. As crendices daquela época, as crenças de Platão daquela época, onde Jesus não corrigiu, permaneceu. E como Jesus foi acusado, foi chamado pelas autoridades religiosas de Beelzebu, príncipe dos demônios, Jesus retrucou, refutou duramente, repreendeu essas autoridades, mas não disse que Beelzebu não era o príncipe dos demônios. Então, é possível sim, e é uma crença generalizada de que Beelzebu é um dos nomes de Satanás. Lúcifer já não está na Bíblia, está só na Vulgata. Porque, veja só, há 2 passagens no Antigo Testamento que mostram a origem do maioral dos demônios, da origem de Satanás. Embora a interpretação, não há unanimidade na interpretação, mas desde os pais da igreja, desde a antiguidade, já se admitia que as passagens falam também da queda de Satanás. É aquela passagem de Isaías, no capítulo 14, versículo 12 a seguir: como caíste do céu, ó filho da alva, estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, e assim por diante. Aquela passagem diz respeito à queda de Satanás. Essa interpretação vem desde a patrística, desde os pais da igreja. E alguém quer questionar isso, quer falar que não é, porque se aplica, não pode se aplicar também. A linguagem bíblica, ela não é fechada, ela não é restrita, ela tem várias aplicações. E a outra passagem é de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a seguir, fala do querubim ungido. Ora, às vezes fala a menção do rei de Tiro, é verdade, ele fala, mas ali tem características que é impossível se aplicar a seres humanos. Então, os pais da igreja, já na antiguidade, já entendiam que aquela passagem do profeta Ezequiel fala assim da origem de Satanás. Ele tinha o selo da simetria, ele vivia no jardim de Deus, no jardim de pedras preciosas. Ele era perfeito em todas as coisas. Então, aquela descrição ali fala do querubim ungido. Então, ele pecou, ele perdeu tudo. Então, essas 2 passagens, a de Ezequiel 28 e a de Isaías 14, nós não temos dúvida alguma, não somente nós, outras denominações, muitos teólogos concordam
que dizem respeito ao origem de Satanás. Embora, repito, não haja unanimidade, mas a maioria aceita e entende isso, que se refere a esses dois personagens. Quando ele foi expulso, então veio com ele, é o que diz o relato de Apocalipse. Agora ele precisa entender um detalhe que é importante. Porque em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz: e houve batalha no céu, e combatia Miguel e os seus anjos contra o dragão e seus anjos, e foi expulso o dragão e não houve lugar para ele no céu. Então ali fala também da expulsão de Satanás. Agora a questão é, essa expulsão, ela é anterior à queda original ou diz respeito depois que Jesus voltou ao céu? Então há muita discussão sobre isso. Já estudamos isso numa escola dominical, mas o tempo sou obrigado a parar, mas eu quero só concluir dizendo o seguinte. É o seguinte, a passagem de Apocalipse, quando fala que ele foi expulso, e no versículo 10 você pode ver que fala que foi expulso o acusador de nossos irmãos. Aí você pergunta, mas como acusador de nossos irmãos? Ele estava no céu ainda quando Jesus voltou? Essa é a pergunta. Aí a pergunta é, quando os filhos de Deus, lá no livro de Jó, no capítulo 1, se reuniam, que Satanás aparecia, e Deus perguntava de onde vem Satanás? Ele dizia de rodear a terra e passear por ela. Alguém pergunta, então Satanás entrava no céu, mesmo depois de expulso? E a passagem de Zacarias, que Satanás acusava Josué, filho de Josadac, que estava com vestes sujas. Então ele ia ao céu? Então a resposta é, ia sim, mas com certa restrição. Ele tinha acesso assim com certa restrição, mas depois que Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, voltou para o céu, aí definitivamente, sem chance. Aí por isso que diz lá em Apocalipse, leia em Apocalipse que você vai entender muito bem isso aí. Então eu vou parar por aqui porque eu já falei muito. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. E com isso eu encerro essa série de reflexões sobre as criaturas espirituais que está no capítulo 8 da nossa confissão de fé. Portanto, lembre-se que quem lê sabe mais e fundamenta melhor suas ideias. Amém.